Poucas coisas conseguem me deixar tão feliz quanto ver comunas tristes. Eu sempre falo que um dia sem irritar um comuna é um dia perdido. E nessa situação aí do Maduro ter sido capturado, para mim foi um imenso prazer ver o chororô da comunada. Então neste vídeo aqui eu compartilho com vocês, eu vou fazer um react dos comunas, né, chorando, tristões aí por conta da queda do Maduro. Aproveita e peço também que você se inscreva no canal e já deixe seu like. Para você não significa muita coisa, mas para mim significa muito, faz diferença. Então inscreva-se no canal. Não importa se você é de direita ou de esquerda, se você está comemorando um ataque a um país vizinho, você não passa de um burro otário cadelinha dos Estados Unidos. Olha só, mas o que significa ser cadelinha dos Estados Unidos? Significa defender o melhor país do mundo? Porque pra mim, Estados Unidos é o melhor país do mundo. Me diga qual que é o país no mundo que não é uma ditadura e que um sujeito simples tem as melhores condições de enriquecer e de prosperar. Me diz. Estados Unidos, gata. Se isso significa ser cadelinha dos Estados Unidos, então me chame de cadelinha dos Estados Unidos. Pode chamar, não tô nem aí. Eu prefiro ser cadelinha dos Estados Unidos do que ser cadelinha de ditador chinês ou ditador venezuelano. 90% do meu dinheiro, sabe onde está? No maior e mais próspero mercado de capitais do mundo, que é Estados Unidos. Eu simplesmente não consigo mais investir em Bull Assets. Depois que você conhece o mercado americano, todas as suas possibilidades, o tamanho, a liquidez, os infinitos setores, você consegue se expor a diferentes setores que você não tem acesso no Brasil, tipo semicondutores, cibersegurança, biotecnologia. Quando você entende o nível de prosperidade americano, olha, gente, não dá mais para investir em Bull Assets. Aliás, eu faço aqui uma chamada. Se você ainda não investe nos Estados Unidos, quer começar, ou se você já começou, mas sente falta de uma estratégia, não sabe ainda muito bem como montar uma carteira, como escolher os melhores ETFs, ou quais as melhores instituições, tudo isso eu vou responder no meu workshop Risco Brasil 2026, que vai acontecer dia 24 e 25 de janeiro. Para você garantir a sua vaga, escaneie esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e garanta a sua inscrição. O link também está disponível aqui na descrição. Serão 8 horas de conteúdo ao vivo comigo, onde eu vou te explicar desde a abertura de conta fora, como também o racional de alocação de carteiras de investimentos, que é algo que eu faço no meu dia a dia. Eu já tenho alguns anos de experiência atuando no mercado financeiro, então não perca essa oportunidade. Lembre-se que 2026 não é um ano comum, é um ano de muitas preocupações e nada melhor do que saber que parte do seu dinheiro está protegido no maior e mais próspero mercado de capitais do mundo. O ataque do Zéu à Venezuela é a ação imperialista mais grave que vivenciamos. Alguém acha que Trump está preocupado com a democracia? É sempre assim. O esquerdista ele sempre vai usar algumas palavras-chave, tipo democracia, imperialismo, soberania, sempre. É muito previsível. Eles falam tudo igual. Ele quer petróleo e mais, usa a Venezuela como precedente para uma nova doutrina Moron que ameaça toda a América Latina. É um momento de unidade latino-americana em apoio total ao povo da Venezuela e em rechaço ao governo criminoso de Donald Trump. Ah, cara, vai se fuder. Olha, gente, eu não sou de falar palavrão, mas assim, isso aqui me revolta. O cara tá falando que o governo do Trump é criminoso, mas ele não fala das estreitas e íntimas ligações do governo Lula com narcoterroristas. Lembre-se, Lula presidiu o Foro de São Paulo junto com líderes das Farc, junto com o senhor Manuel Marulanda. A Farc, uma organização criminosa e narcoterrorista. E detalhe, ele fala sequestro de um chefe de estado, mas o Maduro não é um chefe de estado legítimo. Foi comprovada fraude nas eleições venezuelanas. Então, assim, totalmente bizarro, né? Esse povinho aí esquerdista defendendo. Agora, o melhor são os comentários, né? Esse cara aqui mandou muito bem. Logo você condenando uma invasão.
qualquer pessoa pode criticar o Maduro e condenar a invasão estadunidense. Falou estadunidense, já fez o L. Né? Esse cara aqui, esse homem, nem dá pra chamar de homem, né? Porque pra mim, homem esquerdista igual mulher. Não são posições excludentes, basta raciocinar um pouco, é fácil. É que ele tá criticando o ataque dos Estados Unidos, mas, gente, foi um ataque absolutamente fantástico, com 0 mortes e poucos feridos. Então, meus parabéns aí. Gente, mas eu vou falar pra vocês, assim, são tantos comentários burros, né, de esquerdistas. Olha essa outra aqui. Será que os que estão comemorando se deram conta de que um país de nosso continente está sendo tomado à força por um país imperialista? Ai, gente, qual que é o grande problema nisso? Gente, eu venderia o Brasil para os Estados Unidos. Aliás, eu daria até desconto. Já pensou que a alegria deve ser, que a alegria seria ter calçadas americanas? Gente, vocês já foram para Miami, já andaram ali por Coral Gables, não ter fio na rua. Eu abriria a mão, eu venderia meu país para os Estados Unidos. Donald Trump, please buy my country. Dono de um arsenal de guerra capaz de destruir vários países juntos de uma vez, e que essa invasão tem um único objetivo: petróleo e riqueza. Um país sendo tomado em nosso continente à base de bombardeios, e as pessoas comemorando. Sim, sabe quem está comemorando? Os próprios venezuelanos. Gente, eu vi um vídeo de uma página que eu sigo de Miami, que é Only in Dade. E assim, vários bairros, existem alguns bairros, por exemplo, Doral, que tem muito venezuelano, e vários venezuelanos, eles estão em festa, porque isso é uma grande vitória para o Ocidente. Mas aí, os animais do Brasil acham que não tem que comemorar, sendo que os próprios venezuelanos estão comemorando. Ai, na boa, gente. E detalhe, então, algumas pessoas estão tratando, assim, esse ataque como, nossa, como se tivesse morrido muita gente, como se fosse uma guerra, e não foi. Foi um ataque extremamente preciso, bem calculado. Mas, assim, galera, tem muito jumento, né? Às vezes, eu não leio os comentários aqui do canal, não consigo. Às vezes eu leio, mas, assim, bem raro, impossível ler todos. Mas quando eu vejo esse tipo de gente expressando essas ideias, sabe o que eu penso? Eu penso que eu tenho a obrigação de ficar muito rica. É uma obrigação, porque é tanta jumentice, é tanta gente burra, é tanto esquerdista, que assim, eu olho e falo, não é possível. Eu que sou acima da média, e não por ser extraordinária, mas porque a média é muito ruim, eu tenho a obrigação de ficar rica. Eu acordo todos os dias de manhã com esse pensamento, que eu tenho a obrigação de ficar rica. Voltando aqui ao chororô dos comunas. Gente, a agressão militar dos Estados Unidos contra a Venezuela é gravíssima, viola o direito internacional e a soberania de um país sul-africano. Ai, gente, na boa, né? Só que o que nenhum esquerdista vai falar é que o Foro de São Paulo, que foi presidido pelo Lula e também por líderes das Farc, o Foro de São Paulo foi uma transferência da soberania nacional para uma Assembleia Continental de Hugo Chávez, Fidel Castro e narco-guerrilheiros. Segundo Fernandinho Beiramar, as Farc foram responsáveis por injetar mais de 200 toneladas anuais de cocaína no mercado nacional. E a Maria do Rosário ainda quer falar de paz, justiça e princípio de não intervenção? Por que você não falava de princípio de não intervenção quando o Brasil estava submetido a essa Assembleia Continental do Foro de São Paulo? Não há nada de nobre no ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Isso é só um anúncio de que, em nome do lucro, como sempre, condenando o lucro, né? O esquerdista odeia o lucro, tanto que ele taxa o lucro. Do setor petrolífero dos Estados Unidos, Trump decidiu invadir, atacar e desestabilizar outro país. É óbvio que o petróleo tem influência, sim. Eu acho que o petróleo tem influência, sim, mas o principal é a guerra às drogas, na minha opinião, tá? Tanto por quê? Porque as autoridades americanas atacaram justamente os pontos de tráfico de drogas na Venezuela e no Mar do Caribe. É que nenhum esquerdista vai mencionar, né, a estreita relação da esquerda, do Lula, com criminosos e narcoterroristas. Ninguém menciona esse fato, ninguém menciona o Foro de São Paulo. Eles estão tentando ir por esse caminho de que é só por causa do petróleo, e não é. Existe uma guerra contra as drogas. Afinal, eu falo isso num outro vídeo aqui, as drogas foram e ainda são instrumentos, são armas utilizadas pela China e pela Rússia para destruir o Ocidente. Eu falo isso num outro vídeo aqui, que eu até cito alguns trechos do livro Red Cocaine, que mostra como que os chineses, os comunas aí, pensam em desestabilizar o Ocidente através das drogas. E a comunidade
internacional, por meio da Organização das Nações Unidas, precisa responder de forma vigorosa a esse episódio. O Brasil condena essas ações e segue à disposição para promover a via do diálogo e da cooperação. Ai, eu não suporto esse papinho de diálogo e cooperação. Eu acho tão pessoa que quer sinalizar virtude. É que nem uma vez que eu fiz um vídeo criticando a XP, que pra mim é uma instituição esquerdista. Afinal, eles botaram Edinho Silva pra palestrar no maior evento de investimentos da América Latina, que é a Expert. E ainda botaram a Gabriela Prioli como garota propaganda da XP. E aí eu meti o pau, falei, cara, instituição esquerdista. Graças a Deus, nos Estados Unidos eu tenho a oportunidade de, por exemplo, colocar o meu dinheiro na Interactive Brokers, cujo fundador, o Thomas Peterffy, é húngaro, viveu sob o regime socialista e hoje é um ferrenho crítico do socialismo, além de ser doador do Trump. Sim, eu tenho muito orgulho de trabalhar com a Interactive Brokers. Aliás, eu ensino a abrir conta lá no meu workshop Risco Brasil 2026. Você já consegue acessar a área de membros e acessar esse manual, essa aula prática gravada abrindo conta na IB. Clica aqui nesse QR Code no link na descrição. Mas enfim, eu fiz essa crítica à XP e aí veio vários animais falando, não, mas veja, você precisa dialogar com as pessoas que pensam diferente, dar espaços. Eu não aguento esse papinho, essa história de cooperação, esse papinho de beautiful people, aí falando de cooperação e temos que dar diálogo. Aqui eu gosto daquela frase do Olavo de Carvalho que ele falava assim, divergência de opiniões nós temos com amigos, com inimigos nós temos luta pela sobrevivência. É sempre o papo de soberania, mas aqui fica a pergunta, por que quando Lula presidiu o Foro de São Paulo não havia preocupações com a soberania do Brasil? Pelo contrário, foram abertas portas aí de território nacional para a entrada de drogas, né? E nessa hora não tinha papinho de soberania. Gente, essa relação do Lula com criminosos não é de agora. É por isso que a gente vê um monte de bandido defendendo Lula na cadeia, comemorando a vitória de Lula na prisão. Por isso que a gente não vê nenhum esquerdista tratando a criminalidade no Brasil como um dos maiores problemas. O esquerdista, ele não se importa muito com essas coisas. Ele tá mais preocupado com essas pautas toscas e subjetivas de meio ambiente, ESG, tipo, e esquece dos problemas reais do cidadão comum. E que pra mim o maior problema do Brasil hoje é a criminalidade. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026 e o mundo amanheceu com a notícia do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e, além disso, o sequestro do presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores. Não é a primeira vez que esse tipo de movimento de sequestrar uma autoridade do país estrangeiro acontece, porque lá em 1990, os Estados Unidos também sequestraram o presidente do Panamá. É o curioso caso de esquerdistas condenando a ação dos Estados Unidos na Venezuela, mas ao mesmo tempo venezuelanos comemorando, ficando felizes com isso. Sequestrou a autoridade do país. Mas que autoridade? Essa autoridade não é legítima. Olha só uma matéria aqui da Gazeta do Povo confirmando fraude eleitoral e repressão contínua do regime de Maduro na Venezuela. A bem da verdade, gente, é que atrás de toda postagem criticando a ação americana, há um canalha apoiando uma ditadura sanguinária. Mas olha, pra mim é um imenso prazer, eu me divirto muito, gente. Eu sempre falo que um dia sem irritar um comuna é um dia perdido. Eu tenho um prazer enorme de ver comuna triste. É assim, realmente me preenche. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, comente como eu fiquei, compartilhe nos grupos, não deixe de se inscrever no canal e valeu, pessoal, até o próximo vídeo.